Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura. Efésios capítulo 4, versículos 17 até o 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Vamos orar. Nosso Pai, que a Tua palavra, que é poderosa, vem santificar nossa mente, nossas emoções, para que a luz entre onde há escuridão e sejamos, assim, aptos para entender e receber a Tua palavra como alimento, e alimentar nossas almas e crescer na vida espiritual. Em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Deixa eu só fazer uma retrospectiva e vocês vão lembrar. Lembra do que Paulo nos mostrou no começo? Como foi a história eterna da eleição. Lembra? O plano todo foi idealizado lá na eternidade. Lembra? Deus não fez o mundo de repente falar, eu acho que eu vou fazer desse jeito agora. Deus não tem plano B. O plano dele foi idealizado. Tudo foi feito, inclusive a criação, por causa da eleição. Tá? Então, nós temos essa história registrada aqui no capítulo 1. E ele conta tudo, irmãos. Como foi que aconteceu? Então vamos lá. Depois ele mostra como foi que ele nos achou. Tá? Capítulo 2. Mortos em nossos delitos e pecados. Como foi que a misericórdia de Deus nos achou. Isso aqui é para nos encher de gratidão, temor. Hoje até o Jailson leu a passagem no Salmo, que eu peguei na hora. De manhã lembrar da tua misericórdia, à noite da tua fidelidade. Impressionante. De manhã eu acordo vendo que o sol nasceu, misericórdia. À noite, na hora de dormir, agradecer pela fidelidade dele. No capítulo 3, Paulo faz questão de mostrar o ministério dele, para que vocês não fiquem duvidando da autenticidade da carta que Paulo escreveu. Ele era um apóstolo, então ele tinha um documento, igual alguém que trabalha para o governo apresenta sua credencial, né? Eu sou da polícia, ou eu sou disso, tal. E assim Paulo está apresentando no capítulo 3 as credenciais de um apóstolo. Tá? E ele fala também como foi que ele recebeu a revelação de Deus para lidar com a igreja. Então, irmãos, é muito importante esse capítulo aqui. Então ele ora para que os irmãos, a igreja, entenda esta verdade. O que vimos no capítulo 3 no final. E agora no capítulo 4. O que ele faz? Ele começa a mostrar a prática. Mas antes de aplicar na vida, o que Paulo diz? Ele fala sobre a necessidade de cada crente esforçar-se pela igreja. Os irmãos sabem que hoje a luta é grande para acabar com a igreja. O mundo quer construir o seu próprio sistema de culto. O culto hoje é show. Show. Eles colocaram a palavra adoração, mas não é adoração, aquilo é baile fantasiado de crente. Tá?
Não tem nada a ver, irmãos. Igreja não é assim. Igreja é um corpo unido. E cada crente cumprindo sua responsabilidade para manter a unidade da igreja. Senão não tem igreja. A igreja é um corpo, irmãos. Não é fracionado de maneira nenhuma. A igreja é unida, é uma unidade. Isso é importante. Senão nós vamos trabalhar para o mundo dentro de uma igreja, de um templo. E hoje está criado um evangelho social. Vamos ajudar lá fora. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Ali recebendo as maravilhas da palavra. Eu falei para os irmãos que Paulo apresenta aqui os 4 dons. Os 4 dons, que é apóstolo, profeta, evangelista e pastores. Esses 4 dons a igreja tem. Os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Os profetas que escreveram o Velho Testamento. E tem os evangelistas, são aqueles homens que Deus dá o dom de pregar o evangelho e ganhar e alcançar os pecadores para Cristo. Está faltando esses dons hoje. E pastores são aqueles que ensinam, eles são mestres, os ensinadores da palavra. Vocês não podem faltar, tá? A igreja é uma unidade. Então nós vamos agora, e é assim que a igreja vai crescendo, viu, irmãos? Bom, vamos lá. Agora vamos para o que eu falei domingo passado, rapidamente também. Por que Deus deu esses dons? Ele deu para que a igreja não fosse como criança. O Michael tem esses 2 filhos. Eles são crianças, precisam de proteção, já viu? Não pode ficar jogados. Então tem a proteção do pai e da mãe. É igual o meu netinho. Tem a proteção dos pais, até que ele cresça e amadureça. Deus fez assim conosco também. Ele diz aqui no texto, porque ele colocou a Bíblia, quer dizer, os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores, para fechar o cerco, proteger a igreja. Então, se você vê alguém que diz que é crente em Cristo e não está firmado numa igreja, alguma coisa está errada na vida dele. Talvez ele não conheceu o evangelho propriamente, né? Ele precisa estar na igreja. A igreja é o lugar onde ele está, onde ele edifica. O trabalho não é apenas do pastor. O pastor tem a função dele. Ele deve se preparar com a Bíblia para ensinar a igreja. Mas a função ministerial é dentro da igreja. Cada um com sua função. Um servindo ao outro. Aqui eu não sei se os irmãos conhecem uns aos outros, né? Mas eu fiquei feliz. A irmã Leonice perdeu o seu marido, mas algumas irmãs foram lá na casa dela, foram orar com ela, né? Para fortalecer a fé dela. E assim todo mundo unido. Você encontrou alguém dentro da igreja que está fraquinho, está cheio de desculpa para reclamando, chama atenção. Biblicamente, com amor, chama atenção. É a igreja. Nós não somos crianças, irmãos. Criança que vive para lá e para cá. Hoje eu vejo crentes. Eu não vou na igreja não, porque tem um pregador que fala ali na internet, eu vou ouvir aquele pregador. Não, a igreja é sua que tem o seu pastor. É ele que ora por você. Aquele pastor lá da internet, ele não conhece você. O seu pastor lhe conhece. Ele sabe com as suas lutas, com as suas dificuldades, como lidar com você, ele sabe. Então, é assim, cuidado com essa igreja online. Nós temos um culto online toda segunda-feira. Tem 2 irmãos lá, um casal lá dos Estados Unidos, tem minhas irmãs, e tem o Jailson, o Francisco, eu e a Vívia, né? E outro irmão lá de São Paulo. Se eu puder ter o culto todos os dias, meus irmãos, para mim seria um prazer. Eu quero edificar os crentes,
É meu prazer, meu ministério. Eu tenho a alegria de ver os santos de Deus edificados. Muito bem? Agora nós vamos para a parte prática. Agora vamos pôr em ação. Tudo que Paulo ensinou não é para ficar aí na mente. Ai, que bonito. Ai, como eu gosto de Efésios. Olha como fala da eleição. Olha como fala da predestinação. Tá bom. Você gostou? Então põe em prática. Você não gosta de que um filho seu, né, e está em casa, e come, bebe, fica gordo e não trabalha. Só vai dar trabalho. Né? Quem não trabalha, dá trabalho. E o trabalho do preguiçoso é o pior de todo. Né? Porque ele vai só tirar. O preguiçoso só tira. Ele não oferece. Ele não é justo. Então, na Bíblia, sim. Você recebeu? Recebeu os ensinamentos? Então, vamos lá. Vamos para a prática. E o problema hoje, irmãos, é a prática. Eu posso falar para os irmãos uma coisa. Está faltando crentes hoje nas igrejas. Quase não tem crentes mais. O que está tendo hoje é uma multidão atrás daquilo que agrada a ele. Daquilo que, isso aí me faz bem. Eu gosto daquele pastor. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, cheio de conselhos de ímpios. Até religiosos estão aconselhando mal. Então o povo está, não sabe para onde vai. Está nas trevas. Então, queridos irmãos, a lavagem cerebral que Satanás está fazendo na mente das mulheres, na mente dos homens, na mente dos jovens, dos adolescentes, não tem coisa igual. É terrível. Então, ouvir a verdade não é fácil achar alguém hoje, não. A coisa mais difícil hoje é achar alguém que queira a verdade. Então vamos para a parte prática. Começa aqui no versículo 17. Os irmãos percebem aí? Esses versículos que eu vou tratar com os irmãos hoje são aqueles que tratam do aspecto negativo. O não. Então, como é que Paulo começa? Ele diz, isto, portanto, digo. Por que ele fala portanto? É como se... eu me lembro quando meus meninos eram pequenos lá em casa. Se eu tivesse que fazer uma viagem, eu falava, olha, a responsabilidade eu saio, mas a responsabilidade enquanto estou fora é da sua mãe. Cuide dela. Obedeçam a ela. E senão depois eu trato com vocês. O irmão Jailson faz isso com a família dele. Está lá distante 2.000 quilômetros. Mas de longe ele está lá falando com a esposa e falando com os filhos. A responsabilidade dele. Ele está trabalhando, lutando para ganhar o pão de cada dia para a família. Está distante. Então o que Paulo fala? Vocês ouviram? Vocês entenderam o que Deus fez por vocês? A Bíblia é assim, irmãos. Ela ensina a parte doutrinária, ela prepara o ambiente e depois diz, agora aplique. E ela começa com o quê? Com aspecto negativo. Não é legalismo. Não é Deus... Legalismo é quando nós tratamos de coisas externas. Você não pode fazer isso. Você não pode ter televisão. Você não pode ter uma roupa assim. Você não pode ter o cabelo desse jeito. Isso é legalismo. A Bíblia não dá legalismo. Ela mexe com você do jeito que você é no coração. No Velho Testamento foi a mesma coisa. Quando Deus lidava com o povo dele, ele lidava na base da aliança que ele fez. Olha, vocês fizeram uma aliança comigo, de guardar a minha lei. É no Velho Testamento. Mas vocês estão quebrando. Vocês estão indo adorar ídolos. Isso é traição. Você vê isso na Bíblia inteira, no Velho Testamento. Então vou lidar com vocês. Isso na lei. Na graça, Deus não fica fazendo ameaça. Na lei, ele fica. Você vê a ameaça de Deus.
Eu vou mandar uma nação, vai destruir vocês. Irmãos, na graça Deus não faz ameaça. Na lei ele não está falando com filhos. Na graça ele está falando com filhos. E no lar, na casa de Deus, Deus não lida na base de dominar. Não é um tirano. É um pai disciplinador. É um pai santo que recebeu filhos nascidos lá. A minha sogra teve que sair. Mas eu posso falar um pouco da família deles. Eles criaram 2 filhos que não eram da família. Tá? Por mais que eles amem aqueles 2, já são idosos, já de idade, já, mas não é filho. É criado. Deus não cria filho dos outros. Ele não adota. Ele cria os dele, que ele gerou pela palavra. Por isso que a Bíblia fala de novo nascimento. Tá? Então, irmãos, aqui Deus está falando com quem? Conosco. Olha o que ele diz. Vamos lá. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha a conversa de Deus, através de Paulo. Ele diz, não andeis. Por que ele começa assim? Porque na Bíblia, quando a Bíblia fala andar na Bíblia é um termo prático. Tá? Vocês eram mortos. Lembra? Como Deus pegou vocês como defunto. Defunto não anda. Tá bom? Quando minha esposa faleceu, por mais que eu amasse e quisesse, ela não me ergueria do seu caixão. Seria até um assombro para nós se fizesse isso. O homem morto não atende Deus. Ele está falando com pessoas que receberam vida. Vocês são de Cristo? Vocês se converteram a Ele de todo o coração? Então vocês têm a vida que há nele. E quem tem vida anda. Só que há uma diferença. Ele diz, não andeis. Lembra que Deus sempre falou isso com Israel? Não imitem os povos lá de fora. Ele está dizendo, não andeis como andam os gentios. Quem são os gentios? Os irmãos sabem, os gentios lá fora são os não crentes. A Bíblia os chama assim, de gentios. Eu era gentio. Agora não sou, pertenço à igreja de Deus. Então, por que ele fala? Não tem gentios lá fora, boas pessoas? Talvez vocês possam falar, tem vizinhos meus, são pessoas bacanas, pessoas boas. Talvez se no emprego seu você tenha amigos assim. Mas a Bíblia diz, não andeis como eles. Por quê? Qual é o problema? Não é uma mera proibição. É Deus orientando. É Deus ensinando ao povo dele como andar. Você sabe, irmãos, o que está acontecendo hoje? É que não temos isto. Está todo mundo combinando com os gentios para andar como eles. Você lembra o que é que diz a Bíblia sobre os gentios? Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Os irmãos sabem o que é isto? Ali apresenta o mundo em 3 aspectos. O mundo tem seus conselheiros, tem os que são os pecadores que andam, o caminho dele prova, e a roda dos escarnecedores. Começa com o ouvido, depois atinar para o caminho, e depois você participa daquilo. É a roda dos escarnecedores. E Deus vai mostrar aqui o que ele não mostra no Velho Testamento. O que é que ele mostra lá? Ele mostra o ímpio, não por causa de um cigarro na boca, ou de uma pinga que ele toma. Ele mostra lá dentro. Olha, ele diz o quê? Na vaidade, olha o versículo 17, dos seus próprios pensamentos. O que é isso?
Olha o que Deus faz. Ele pega o ímpio, abre a cabeça dele, sabe? Ali está, o que fazem, quem estuda para a medicina faz isso. Ele vai numa sala de dissecação, ali tem cadáveres, e ele vai cortando para conhecer as partes do corpo. Né? O cara está estudando, quer se especializar em vista, oftalmologista. Né? Então ele vai estudar aquilo. O que Deus faz? Ele faz uma dissecação, ele chama vocês, vem cá, entra aqui na sala. Eu vou mostrar para vocês o que é o ímpio. Olha o que ele tem na mente dele. Está vendo? Olha o versículo 17. Não andeis como andam os gentios. E que? Você fala, Deus, o que tem os gentios? Qual é o problema deles? Olha a mente deles. Então Deus, você não está entendendo? O que tem lá dentro? O que tem dentro da mente dos gentios? Você fala, mas olha, aquele homem é estudioso, ele fez faculdade, aquele outro é rico, aquele outro é um inteligente, aquele é um cara que sabe trabalhar. Olha, você vê tudo isso, mas sabe como é que Deus chama tudo isso? Vocês descobriram? Olha o versículo. A palavra usada aí é vaidade. Os irmãos entenderam? Não. O que é vaidade? Quando a gente fala vaidade, irmãos, eu sei o que vocês podem pensar. Vaidade sempre está ligado a uma mulher vaidosa, ou um homem vaidoso, que sempre está penteando o cabelo, ou ela ali está passando, arrumando o seu rosto, né, as unhas. A gente fala, olha a vaidade daquela pessoa, ou o tipo de roupa que usa, né? Vaidade. A gente entende assim, na Bíblia não. Sabe o que é vaidade? Nada. Nada. É nulidade. Como, pastor? A palavra significa que você abre lá a cabeça dele. Sabe o que tem lá dentro? Nada. Sabe o que vai resultar todo o trabalho deles? Nada. Você está vendo, irmãos, o que acontece? Dá uma olhada naquele deputado, está lá, lutando pelo Brasil. Tudo bem, os trabalhos dos gentios em si não são errados, quando eles estão praticando justiça. Mas sabe o que vai resultar? Resulta em nada. Você está vendo? Olha, irmãos, qual foi o esforço de grandes homens na história? Napoleão, aquele Alexandre o Grego, aquele foi um famoso na história. O que resultou do trabalho dele? Nada. Então, quando vocês olham os gentios e o mundo, vocês até ficam admirados. Porque eles estão trabalhando, sabe para quê? Para o fogo. Imagina você trabalhar para o fogo. Todos os projetos do mundo, todas essas construções, todos esses prédios, toda vamos dizer assim, essa aventura tecnológica, computação, tudo, né? Olha a era que nós estamos de aviação, viagens rápidas de um lugar para outro, né? Hoje nós vemos nas ruas, tudo hoje é fácil. Eu tenho uma moto aqui, eu tenho um carro ali, eu tenho isso, tenho aquilo, tudo ficou fácil. Mas sabe o que vai resultar isso tudo? Nada. Olha, eu estou falando até num aspecto bom. Estou falando. Né? Quem que não gostaria de ter um governo bom, justo, que não rouba, né? Tá? Mas sabe o que é? As coisas boas dos ímpios, as coisas excelentes deles, vêm de Deus. As coisas erradas vêm deles. Veja bem, irmãos, ali está aquele homem, que ele, como o caso de Ciro, vamos lembrar daquele Ciro, rei da Pérsia, que ele entrou, mandou Israel de volta para Jerusalém. É aquele histórico que a Bíblia fala. Ciro fez uma coisa boa? Fez porque Deus levantou para isso. Tá? Então, quando você vê uma pessoa gentia,
Gentia, que não é crente, não tem salvação em Cristo, não vai para o céu. É o ímpio, fazendo uma coisa boa, que ajuda o outro, não foi dele, é de Deus. Deus, às vezes Deus abre a mão do ímpio para ajudar o outro. Faz isso aqui, ó. Tá? Se você vê no meio dos ímpios, meios sociais de tirar alguém das drogas, não foi do ímpio. Foi Deus. A bondade dele. Então, irmãos, o que a Bíblia diz em Tiago? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem do alto. Então, é isso aí. Agora, nós não só nos prendemos nisso, porque nós gostamos de olhar para a sociedade, aquele ali é meu amigo, não confie no ímpio. Não confie. Tudo que ele tem na mente é vaidade. Porque se você confiar, Deus vai soltar. E você vai ver o que significa o que diz Jeremias. Maldito o homem que confia no homem. Tá? Maldito o homem. Olha, queridos, o que um ser humano solto na vaidade dele é coisa terrível. Se Deus solta, ele vai fazer coisas terríveis. Você não pode confiar no homem cujo coração não foi mudado, não foi transformado pela graça. Ali está apimentado, mas está traçado de meios de adultério, fornicação, mentira e outras perigosas armadilhas que tem tramado no coração. Você não pode confiar. Por quê? Qual o problema? Deus colocou tudo nessa palavra pequena, vaidade. O que eles falam? Eles louvam a Deus? Não. Todo o plano, todo o ideal de um homem ímpio é vaidade. E se Deus solta, é como soltar um pitbull. Tá? Se Deus solta o ímpio, ele está pronto até a matar. Queridos irmãos, eu tenho falado com a minha esposa, estou ensinando a Bíblia para ela. Tenho falado, solta os ímpios. Deixa Deus tirar a mão dele, a mão que segura, e eles vão, é como soltar leões. Vão, solta leões e hienas e outras feras na sociedade, eles vão matar. O homem tem sede de pecado. Sede de pecado. É um tormento o coração do homem. Naquilo que Satanás lida com ele, naquilo que ele ama, é a joia dele, ele vai atrás. Onde está o tesouro do homem? Onde está? Aí está o coração dele. Você pode ver onde está o tesouro do homem. O que é que ele gosta? O que é que ele ama? Ele ama o mundo, ele ama os prazeres, e ele quer satisfação. Então a vida dele vive assim. Ele trabalha para o nada. Ele constrói aqui para o fogo. Ele ajunta para o fogo. Então, queridos, como é que nós podemos olhar para o mundo e sentir bem com eles? Agora, vamos ver como o Espírito Santo dinamiza o assunto. Olha o versículo 18. Como é que eles estão? Obscurecidos de entendimento. É a primeira lição aqui. Tudo provém da vaidade. Olha, pega a vaidade e coloca a palavra central. O que é que ele tem lá? O que é que ele tem para ensinar para você? Nada. O que é que ele tem? Tem coisas boas que ensina? Tem. Você vai para a escola, ali ensinando matemática, gramática, geografia, mas aquilo vem de Deus, não vem dele. Ele ganha o pão dele por ensinando aquilo. Nós estamos falando do homem, no seu coração, o que é que ele tem? Dá uma olhada. Obscurecido. Os irmãos sabem o que é obscurecer? O que é obscurecer?
quando está claro agora, né? Eu nem precisaria dessa luz, porque a claridade do sol já iluminaria aqui. Mas vai chegando 6 horas da tarde, começa a obscurecer. E aí, chega 6h30, 7 horas, quando chega aqui para o culto à noite, tem que ligar a luz. Porque está tudo escuro. Quando você entra na mente de um homem natural, não está claro lá dentro. Está tudo escuro. O que ele tem? Olha, irmãos, pastor, é verdade? É. Veja o que sai da boca dele. Vai sair coisas, um homem normal, falar de mulheres, de sexo, de dinheiro. Ele jogou na loteria, ou o trabalho dele, ele vai falar de política. Por quê? O que sai da boca vem da onde? Do coração. Irmãos, se você tem uma cisterna e você quer puxar água de lá, você coloca uma bomba, né? E você liga a bomba e aquela bomba vai puxar água. Se tiver água podre lá de embaixo, vai puxar o quê? Água podre. Se tiver rato morto, se tiver cobra morta lá, vai puxar o quê? As coisas podres. Não adianta pintar o cano, não adianta pintar a bomba, não adianta pintar a torneira, que vai sair podridão. O homem assim. Tá vendo? E você quer participar deles? Deixar a igreja por eles? Deixar de estar com o Senhor, com os irmãos em Cristo, de aprender da palavra de Deus por causa deles? Vamos ver mais. Olha o que diz o texto. Veja, alheios à vida de Deus. Alheios. Se você perguntar para o ímpio o que é sobre Deus, não entendo. Ele vai entender sobre idolatria, ele vai falar sobre Maria, vai falar sobre São Sebastião, Santo Antônio, ele vai falar da igreja dele. Por quê? Porque ele está alheio. Ele não tem conhecimento de Deus. Ele não conhece a vida de Deus. Ele vai falar, Deus te abençoe, vai com Deus, mas isso não é conhecimento de Deus. Ele vai entender que Deus fez todas as coisas. Ele entende isso. Eu já expliquei isso para os irmãos. Mas ele não conhece a vida de Deus. Ele é estranho, né? É igual aquela família do seu lado ali, o vizinho. Você é estranho à vida daquela família, né? Você não conhece. Às vezes você vê uma briga lá, mas não sabe o que está acontecendo lá dentro. É porque é estranho, né? Então, na casa de Deus, o estranho não entra. E eles nem querem entrar. Ele é alheio à vida de Deus. Então, eu falo para os crentes, se você sabe um pouquinho da Bíblia, você é um doutor em teologia comparado com qualquer pessoa. Eu me lembro vindo de São Carlos de ônibus, tinha um senhor assim, acho que da alta sociedade aqui em Ribeirão Preto. Eu falei um pouco de Deus para ele. Ele, eu não creio em Deus. Mas na hora dele sair, ele falou, eu estou indo, Deus abençoe. Aí ele fez assim na boca, porque ele não crê em Deus, falou, Deus abençoe. Ele falou, eu já me traí. Né? Veja, irmãos, é o homem ímpio. O que a Bíblia diz? Não andeis como eles. Eles vão convidar você para participar das festas deles. Dá uma olhadinha, vai lá na festa. Tem adoração a Deus, tem um culto ao Senhor, tem uma alegria porque Deus deu mais um ano na vida de um filho, ou o pai ou a mãe. Não tem isso. Tem festa, barulho, música alta, ninguém consegue conversar um com o outro. É assim a vida do ímpio. Ele quer satisfação, é do momento. São coisas do momento apenas. Quando passa aquilo, volta os desejos todos normal. É assim a vida do ímpio. Não tem nada para edificar. Olha um pai de família que não é crente. O que ele tem para dar para os filhos? Olha aquela mãe, o que ela tem? Então, quando Deus tira a mão, irmãos, o pecado vai amontoando. Vai crescendo. Vai tornando grande.
A mulher, quando Deus está tirando a mão, a mulher pode se tornar uma traidora do marido. Ela vai atrás de amantes. O homem vai atrás de meninas aí. O amor ao dinheiro cresce. Cresce. E como é que vai ajudar os seus filhos? Não tem jeito. Então, o que a Bíblia está dizendo? Deus está dizendo, não andeis como eles andam. Não imites. Veja, por causa, eles são alheios de Deus por quê? Versículo 18. Por causa da ignorância. Você convida para vir na igreja? Não quero, eu tenho compromisso. É ignorância. Eu tenho visto que tem várias e várias igrejas hoje que tem mais aumentado a ignorância do povo. O povo gosta de um pastor ditador, de uma organização que manda na vida deles, que não ensina a verdade, não fala da verdade da cruz. E o que acontece, irmãos? A pessoa fica iludida. É ignorância. Vamos lá. Por causa de quê? A culpa é daqueles pastores? Não. É por causa da dureza do seu coração. O problema nunca está com o outro, está com a pessoa, irmãos. Sempre. Coração duro contra Deus é que faz isso. Tá? E aí você fica inventando desculpa, jogando a culpa sobre outros, quando você está uma vida errada. E vamos ver agora, irmão. Deixa eu ver meu tempo aqui, antes que eu passe. Né? Agora veja o versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis. Olha onde chega, irmãos. Chega ao ponto de insensibilidade. Sabe o que é insensível? É quando a palavra de Deus não fala mais. Os irmãos sabem, eu tenho minha mão aqui assim, eu vivo no computador, digitando. Acho que minha mão está diferente da do Maico, que pega pesado lá, motores, essas coisas. Ou então do Jailson, que tem aquele serviço duro lá com gesso. Se eu pegar uma enxada para limpar um quintal hoje, eu vou encher de calo a minha mão. Os irmãos percebem? Quando você fica, vamos supor que eu pegue e comece a trabalhar, mexendo com enxada, vai criando calo, dói, até o ponto de ficar insensível. Eu me lembro do meu pai, a mão dele era tão grossa, por causa de tanto trabalho de pedreiro, que ficou insensível. Tá? Não tinha mais problema. O que acontece? É quando o homem está tão no pecado por causa da obstinação dele, ele fica insensível. Ele não consegue mais ouvir. Eu conheço pessoas assim. Elas ficam tão insensíveis que a verdade não toca. Não sente mais a consciência. O que está acontecendo hoje em nossos dias? Porque não tem pecadores mais. Não tem consciências sensíveis dos seus pecados. Está tudo bem, a vida está boa. Eu entendo Jesus. Que bom, vamos cantar louvores para ele. Está insensível a vida. Não há mais toque ali. Eu preguei numa igreja. Eu falei sobre o inferno. Não teve um pequeno sinal de sensibilidade do terror eterno. Nenhum. Porque os corações estão insensíveis. Então, eles acharam uma religião boa. Uma religião dos sentimentos e não da verdade. E é o que acontece. Se tornaram insensíveis. Não fala mais. Tem pecadores hoje? Tem alguém entrando hoje na igreja? Eu até falo daqui. Tem alguém entrando por causa dos seus pecados? Tem alguém chorando? Não tem mais. Porque se tornou normal. A pessoa ficou insensível. Se Deus não intervir, irmãos, nós vamos ter um terror no mundo. O que há de ser de nossa geração, de nossos filhos, de nossos netos? Os ímpios se tornam insensíveis. Eu sempre tenho falado, lembrado de um cunhado meu casado com minha irmã.
como ele viveu a vida dele. Eu o conheci quando era pequeno lá na Bahia. Sempre foi mulheres, 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 mulheres. E fez minha irmã sofrer com os filhos. Ele ficou, Deus o endureceu. Nota, quando o homem é insensível, ele é insensível porque ele se torna insensível. Mas chega um ponto de que o próprio Deus endurece. Quando o homem tranca a porta do coração por dentro, chega um dia que Deus tranca por fora. Ninguém consegue mais falar. Ele está preparado para o caixão. Quando Deus tranca a porta por dentro, significou que ele pôs a tampa do caixão. Está vendo? Foi assim com o faraó. Diz a Bíblia que faraó endureceu 3 ou 4 vezes. Ele não quis. De repente, tudo muda. Deus endureceu. Foi a Deus que trancou a porta. Ele foi direto para o Mar Morto, onde foi sepultado com seu exército. Eu vejo milhares de homens brincando com Deus hoje. Brincando. E Deus já endureceu o coração deles. Então, não brinque com Deus e com sua palavra. Não brinque. Tem mulheres e mulheres hoje brincando de crente, endurecido contra o marido. Não quer submissão. Brinque com Deus, que Deus tranca o coração. A Bíblia diz em Provérbios que o homem que é repreendido e não ouve, de repente vem algo que não tem mais cura para ele. Vendo, irmãos? Eu tive pessoas aqui na igreja assim, que a Bíblia repreendeu. Eles preferiram sair e viver no pecado. Porque eles se tornam insensíveis. Olha o versículo 19. Se entregaram à dissolução. Os irmãos sabem que é uma vida dissoluta. É a mesma palavra corrupção. Você pega uma batata podre, ela vai apodrecendo mais. E ela apodrece os outros. Nós estamos vivendo uma sociedade podre. 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 Nossos dias. Se entregaram à dissolução. Quanto mais Deus longe, melhor para pecar. Quanto mais a Bíblia longe, a pregação distante, não tem pastor chato, nem profetas, mais. Acaba com isso, porque vão destruindo uns aos outros. Foi assim que Deus fez com Sodoma e Gomorra. Nota, eu estava dando aula esses dias para meus alunos lá no seminário. Olha que ponto chega, irmãos. Tem aquele nível, sabe, meus irmãos sabem o que é nível de pecado. Homem com mulher, mulher com homem. Isso é um nível. Quando passa disso, vira abominação. Tá vendo? Aí homem com homem, mulher com mulher. Quando chega esse ponto, meu Deus, espere o juízo. E foi assim que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Tá vendo? O que é que eu espero do meu país, irmãos? O que é que vai acontecer com o Brasil? Tá, os comunistas aí, eles têm aquela identificação dele, foice e martelo. Sabe por quê? A foice é para cortar e o martelo para quebrar. E Deus fala do foice e martelo na Bíblia. Aquilo que eu plantei, eu vou cortar. Aquilo que eu construí, eu vou quebrar. Foice e martelo. Está vendo? E nós queremos isso. Nós estamos vendo a dissolução neste país. Estão brincando com sexo. Estão brincando com autoridade. Estão brincando. Como se brincasse com criança brincando com brinquedo. Brincando de pecado.
de mentir, de roubar, de ser desonesto. Virou assim. Ele é, eu também sou. Virou essa corrupção geral. Tá? Os valores ficaram invertidos. O que vai acontecer? E o que Deus está falando para os crentes? Não andeis como eles. Você não pode entrar na internet hoje numa notícia, porque você vê mulheres imorais, nudez, sexo aberto, homens indecentes. O que eles não têm para nos ensinar? O que nós aprendemos dessa escola do mal? O que aprendemos? Se não houver o temor do Senhor, vai vir destruição, irmãos. Vai vir. Lá na Venezuela, já está bem avançado. Na Nicarágua também, estão prendendo quem é contra. Vai chegar aqui, se o Senhor não tiver misericórdia. Tá? E quando vem o mal, nesse aspecto, Deus ordena. Faça. E a igreja apanha. Deus faz os crentes sofrerem. Vão para a prisão. Vão ficar sem nada. Você tinha alguma casa, perdeu. Você tinha os filhos, perderam. Você tinha bens, perdeu. Está vendo? Porque brincou comigo. Deus fala. Queridos, olha os ímpios. E eu vejo hoje, crentes. Olha o lugar onde estão os ímpios, eles estão. Olha como eles amam. Tá? Queridos irmãos, voltemos para o Deus da Bíblia. Voltemos para a sua palavra. É triste, irmãos. Minha alegria será quando eu ver pecadores chegando, homens e mulheres arrependidos, chegando à igreja, chegando para ouvir a palavra de Deus, chegando, chorando os seus pecados. Olha o que eu fiz. Ontem, esses dias, eu conversei com o casalzinho, que eu fiz o casamento deles. Estamos separando por causa de quê? Imoralidade. Imoralidade. Culpa de quem? Deles. Deles. Eu disse para ele, você cometeu adultério. Você não protegeu sua esposa. E ela, por seu lado, aproveitou. Vendo, irmãos? Com avidez, está vendo o versículo? Com aquele prazer, com aquela ganância, é avidez. Já viu quando você está com fome e a comida demora e você fica com tanta vontade de comer, quando vem você vai com toda a avidez. Cometerem toda sorte de impureza. Toda. Então, queridos irmãos, eu resumo aqui. Estamos vivendo uma época onde há o evangelho? Não. Estamos vendo a adoração a Deus? Não. O culto é ao diabo. Esse culto que ele chama louvor é ao diabo, não é ao Senhor. A igreja não é lugar de baderna. A igreja é lugar de temor, reverência, piedade diante da palavra de Deus. Quando Pedro pregou e aquelas 3.000 almas se converteram, eles logo estavam reunidos juntos, os irmãos. Como é que eles estavam? Em volta da doutrina dos apóstolos. E com temor, juntos, cantando, adorando a Deus em temor, em reverência. Participavam da comunhão dos santos. É isso, queridos. A igreja não pode misturar com o mundo. Não vão onde eles gostam tanto de ir. Não vão com eles. Não participam com eles. Não deixe o mundo entrar na sua casa. Seja você corajoso. E aqui eu falo até com os homens. Não deixe o mundo entrar. Fica como um guarda ali na sua casa.
Proteja a esposa e os filhos. Nós devemos fazer isso. Porque se brincarmos, o Senhor sai. E quando Deus sai de uma igreja, o mundo entra. E quando Deus sai de uma casa, de um lar, o mundo entra. Então, queridos, cuidemos. Essa parte agora, inicial, da vida de não andar, foi muito duro, não foi? Você fala, foi, pastor? Foi muito duro. Mas é para acordar. Porque vem a prática agora, naquilo que é maravilhoso. O versículo 20. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi assim. Ó que o Senhor, maravilhoso, tenha misericórdia de nós, irmãos. Quem sou eu neste mundo? Eu sou melhor? Não, foi a graça de Deus que me salvou. Eu sou uma pessoa fraca. Nós não somos sem a direção, sem o poder da palavra, sem o poder do Espírito. Nós somos vermes. Só inclinados a pecar. Crentes, vocês são crentes? São. Mas vocês estão habitando nessa carne ainda. Vocês não chegaram no céu, não chegaram à perfeição. Vocês habitam neste mundo, é perigoso. Os desejos infames dos homens lá fora e das mulheres estão aqui, na sua carne, como na minha carne. Então, voltem para a palavra. Voltem. Cuidem. Vivam em oração. Gaste tempo na Bíblia. Deixe a novela de lado. Joga fora, que não presta. Não andeis como esses ímpios andam. Não tem apreciação por isso. Gaste tempo na palavra. Ensina, leva a luz para dentro de sua casa. Leva as maravilhas de Deus. Eu morei numa casa, lá em São Paulo, quando era jovem. O chefe da casa, ele não fez questão de não pôr televisão. Deixava os meninos que eram pequenos lendo bons livros. E os meninos cresceram em temor a Deus. Porque ele levava, fazia o culto da família. Isso aqui é dever nosso. Os homens que tem aqui devem ser sacerdotes na sua casa. Sacerdotes. Responsabilidade. Pega a esposa, pega o filho, os filhos. Vamos lá, vamos fazer o culto a Deus. Orar junto. Porque Ele é Senhor. Se Ele sair da minha casa, se Ele sair daqui, nós estamos em perigo. E para finalizar, irmãos, nós precisamos orar. Orar para Deus nos dar almas. Ter misericórdia dessa geração. O que vai ser de nossos filhos, nossos netos? O que vai ser? Numa corrupção generalizada que está tendo hoje. Nós não precisamos de comida. Deus já nos dá. Nós não precisamos de roupa. Deus nos dá. Nós não precisamos de recursos financeiros. Deus nos dá. Ele proveu até agora. Ele diz, buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Nós precisamos ver pessoas se convertendo. Lutem para trazer as almas. Lutem, orem por pecadores. Convidem, chamem para ouvir a palavra de Deus. O segredo é esse. E Deus aplique a sua palavra em nossos corações.